Como vocês podem ver, boa noite. Mas bom dia, boa tarde para quem vê esse vídeo em outro horário. Gente, eu tava pensando em assuntos para gravar e eu pensei que um assunto poderia ser interessante para trazer para vocês é como eu conseguir passar para algumas universidades públicas e particulares também, estudando muito pouco. Eu sei que eu tô numa idade assim já de 42 anos, prestes a fazer 43 anos, mas isso é uma outra história, vai render um outro vídeo, mas eu acho que isso pode ser para quem tá muito tempo sem estudar e quer ter um rendimento bom, pensa em voltar a estudar, isso pode ser uma informação importante, motivadora, enfim. Então, assim, eu em 2022, sem fazer nada, parada, pensando em melhores possibilidades de futuro, numa situação assim bem ruim, bem crítica mesmo de vida, eu pensei assim, sei lá, e se eu fizesse um vestibular, né? Sem estudar, né? Pelo que eu acumulei durante os anos da minha vida. E me inscrevi num vestibular de uma universidade pública, EAD, que é o CEDERJ, e sem estudar nada, fiz o vestibular, fui muito mal na prova, não consegui terminar a prova, não consegui fazer a redação e não passei, obviamente. Não fui aprovado, não tinha nem como, acho que nem corrigiram a minha prova, corrigiram, na verdade. E eu falei assim, gente, não tem como, eu tenho que... Se eu quiser passar no vestibular, né, principalmente numa universidade pública, eu tenho que estudar um pouco, porque eu não tenho condições de fazer uma prova, né? Aí eu pesquisei tudo e pensei assim num vestibular comunitário e comecei a procurar e pesquisar um pré-vestibular assim. Foi aí que eu achei, né? Me inscrevi e as aulas que eu ia fazer eram aulas online, ao vivo, e que depois ficavam gravadas. E eu fiz esse pré-vestibular, gostei muito, fiz os simulados, e eu acho que os simulados foram a coisa mais importante que eu fiz, porque eu aprendi a controlar o tempo de prova, exercitei redação, fiz vários simulados de redação. Na verdade, simulados não, fiz várias avaliações de redação que foram corrigidas individualmente. Tive todo um suporte, mesmo sendo um pré-vestibular comunitário, público, né? E assim eu me preparei para o vestibular, né? Então, assim, eu acho que o pré-vestibular, ele era bom o suficiente, porque eles tinham as aulas, eles tinham os exercícios, eles tinham os simulados, eles tinham os treinos de redação, ele tinha, assim, uma rotina, mas que eu me dediquei pouco tempo, a verdade, né? Ele começou mais ou menos em junho, julho, e eu só fui me dedicar realmente em setembro, outubro, né? Assim, as vésperas do vestibular. Mas aí voltei a fazer o vestibular do CEDERJ para pedagogia e voilá, passei em primeiro lugar. Foi pro polo de Petrópolis, passei em primeiro lugar, tive uma excelente redação, fui cotista né, a minha situação é uma situação de cotista, de rede pública, escola pública, e passei em primeiro lugar.
Aí depois veio o Enem, né? Fiz o Enem, tirei uma boa nota, não foi uma excelente nota, mas foi uma boa nota. Eu consegui passar, eu tive que escolher uma faculdade por causa do SISU, né, o Sistema de Seleção Unificado. E aí eu escolhi, sem saber direito, porque, gente, eu tenho 42 anos, mas até hoje eu não sei direito o que eu vou fazer de vestibular, né? Não sabia, até hoje ainda fico em dúvida. Mas isso também é um outro vídeo. Então eu escolhi Direito na Unirio e passei em primeiro lugar em Direito na Unirio, como cotista também de rede pública. E também fiz o vestibular da UERJ para Psicologia. Só tinham aí 10 vagas para rede pública, se eu não me engano. Só tinham 10 vagas. Se eu não me engano, eu fiquei em 8º lugar. 8º ou 9º, acho que foi em 8º lugar que eu fiquei. E passei para Psicologia na UERJ. E fiquei muito feliz, porque eu saí de uma situação muito adversa, né? Por conta da idade, por conta de estar mais de uma década sem estudar, por conta de não me dedicar tanto ao pré-vestibular, né? Por uma série de questões, pela minha vida desfavorável também, né? Porque eu estava numa situação e tô numa situação econômica desfavorável, mas isso também é um outro vídeo. Mas numa situação num todo muito desfavorável, eu consegui reverter isso. E claro, no fim das contas, serve mais pro ego do que para a realidade prática da vida, né? Então, assim, eu só poderia fazer um curso, então eu tive que escolher qual eu queria e escolhi a Psicologia. E que também é um outro vídeo, gente, porque dá pano pra manga eu contar como tá sendo a minha trajetória. Mas é isso, gente. Eu fiz esse vídeo só pra dizer que é possível, sim, fazer aí um pré-vestibular comunitário, estudar sozinha, não precisar estudar tanto assim, mas ser bem orientada, né, pra você conseguir alcançar uma vaga que seja, né, dependendo do curso, vai ter que ter mais esforço ou não, né? No meu caso foi um pouquinho de sorte, um pouquinho de esforço, mas não desistam dos seus sonhos, não desistam dos seus desejos, das suas vontades, corram atrás, porque vale a pena, né? Com a orientação certa, com a dedicação certa, você consegue uma vaga, assim como eu consegui, mesmo estando numa situação extremamente desfavorável, tá ok? Fica meu beijo pra vocês, boa sorte. Qualquer coisa, põe aqui no comentário, né? Alguma dúvida que você tenha, se eu puder ajudar, eu comento, né? Eu respondo. E é isso, gente. Um abraço e tchau.